Nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Jacareí e ex-deputado estadual Marco Aurélio de Souza. Ele que é pré-candidato a prefeito na cidade de Jacareí. Eis comigo aqui o pesadelo do Isaías. Bom dia, Marco Aurélio, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia aos nossos ouvintes. Deixa eu te falar, eu estou falando na Viva Voz, mas se você achar que o sinal não está bom, eu tiro e fico sem Viva Voz. Não, está perfeito, tá perfeito. Então, tá Como é que tá, Marco Aurélio? Como é que estão as coisas? eu estou aqui em quarentena também, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? E eu estou aqui em casa e até agradeço a você essa gentileza da gente poder estar conversando com os nossos ouvintes por telefone, né? Porque é um meio da gente poder chegar a um número muito grande de pessoas sem desrespeitar o isolamento, né? Eu vejo que o isolamento agora é uma coisa necessária para que a gente possa tentar vencer essa guerra aí. E agora nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos usando muito na internet, né? Fazendo reuniões por internet, gravando vídeos, mandando aos nossos pré-candidatos a vereador, fazendo orientações por vídeo, tudo usando dessa forma que é um meio seguro para poder levar informações e partilhar aí a situação que nós estamos vivendo, que é uma situação inédita, né? É nova, isso é novo para todo mundo. Né? Marco Aurélio, nós tivemos aí o ministro da Saúde, o Mandetta, ele havia dito que agora abril e maio seria o pico e que essa semana seria crucial, tanto é que o governador falou, olha, toque de recolher, se estiver na rua vai ser notificado, multado e até detido. Toque de recolher e tal, e ele quer atingir 70% das pessoas em isolamento, em reclusão, em retiro absoluto. Agora, o Mandetta agora mudou o discurso, não é mais abril e maio, agora é maio e junho. Agora, ou seja, quem já estava em quarentena, eles vão ficar estendendo. Agora, o pessoal vai ficar recluso por quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Ninguém aguenta isso, Marco Aurélio. Como é que você vê esse quadro? Eu, antes de entrar no ar, estava dando uma olhadinha nas notícias nacionais, né, pela internet, e eu vi um comentário na UOL de que dificilmente o Brasil voltará à normalidade antes de agosto deste ano, né? De fato, o tempo ele vai se estender mesmo, e quando se fala maio e junho, vamos pensar na seguinte conta matemática. Hoje é 14 de abril, não é? Vamos supor que nessa segunda quinzena de abril, que começa amanhã, as pessoas comecem aí a desrespeitar o isolamento e tal. O que vai acontecer? É claro que a contaminação ocorrida na data de hoje não é detectada logo no dia seguinte. Ela gasta um tempo, uns dias para ser detectada, até porque tem que fazer os exames não ficam prontos da noite para o dia. Então, qualquer falha no isolamento ou qualquer contaminação ocorrida agora na segunda quinzena de abril impactará maio, né? Na verdade, isso vai aparecer em maio. E por isso que eu acredito que eles falam de pico em maio e junho, né? Para a gente evitar esse pico, é aumentar o isolamento. Por quê? Aumentando o isolamento, nós vamos ter maio ou junho, ou quem sabe julho, né? Uma curva descendente, uma diminuição para poder voltar às atividades com segurança. Eu não acredito que vai acontecer assim, olha, a partir de amanhã tudo volta ao normal. Eu não acredito nisso. Eu acredito que gradativo. A volta da normalidade será gradativa. Olha, agora vamos reabrir escola, agora vamos reabrir, e assim vai, né? Quer dizer, porque a hora que estiver reabrindo todo o sistema de relacionamento, também continuará que ser mantido o monitoramento da doença, porque e se voltar, né? Ô Marco Aurélio, mas nós não estamos sendo até inocentes demais em pensar assim, porque olha só, o governador de São Paulo, ele sabia que desde janeiro está sendo noticiado essa epidemia lá na China e em alguns países, desde janeiro. Ele foi o primeiro a ir cair na avenida no carnaval.
Agora, quer dizer, no carnaval todo mundo na rua e depois ele quer que todo mundo se recolha. Não é uma incoerência? Quer dizer, então quer dizer que antes ele não acreditava e agora passou a acreditar? Olha, eu vou falar agora numa emissora de rádio o que eu penso particularmente disso. Né? Eu comentei isso só com algumas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa, mas é uma opinião minha, não tem fundamento para dizer isso, é uma opinião minha. Eu acho que essa situação ela foi escondida de forma proposital para bancar o carnaval. Porque nós estamos falando do estado de São Paulo, mas vamos pegar o estado do Rio. Mas é claro que São Paulo, Rio, Bahia, são estados que têm um carnaval muito forte. Né? Rede Globo transmitindo. Exatamente. Quantos interesses? Então, se a gente... Mas é o que eu digo para você, é uma teoria minha. Eu acho que isso só apareceu depois do carnaval para garantir que o carnaval acontecesse, para que depois eu tivesse tomado as medidas. Agora, se a minha tese estiver correta, então o que acontece? Se no carnaval o vírus já estava presente, imagine o grau de contaminação que foi pelo número de pessoas que se relacionaram, seja nos desfiles, seja nos blocos, seja nas arquibancadas. Até porque, ô Marco Aurélio, é exatamente no Rio de Janeiro visando os dólares, porque o que eles querem são os turistas para abastecer realmente a hotelaria, o turismo do Rio de Janeiro, uma vez que o Mandela fechou as torneiras lá, né? Então, eu acho que você está partilhando da mesma tese que eu, né? Que, de fato, o interesse econômico... Desculpa, eu falei Mandela, não, é o Marcelo Crivella. Crivella. Aliás, depois, escolhe a música do Crivella para tocar depois, que ele canta muito. Ele, como prefeito, é um grande cantor, viu? Um grande cantor. Então, agora, eu até torço para que eu esteja errado nesse meu argumento, mas a impressão que dá é que, de fato, as coisas podiam ter tomado outras providências. Quer dizer só, vamos pensar uma coisa do seguinte. Suponhamos, olha só a chance que o Brasil perdeu. Suponhamos que quando a coisa estourou na China, o Brasil já fechasse suas fronteiras. Suponhamos isso, né? O vírus não entraria no Brasil. O Brasil nunca fechou fronteira. Oi? O Brasil nunca conseguiu fechar as fronteiras. Não, pois nunca conseguiu, mas vamos supor que conseguisse, né? O que aconteceria? Um país do tamanho do Brasil, funcionando sua economia normalmente, seria, sim, a potência do mundo, né? Só que não houve nenhuma ação nesse sentido. O vírus aumentou em vários países, e nós estamos aí sofrendo como vários países estão sofrendo. Bom, o Marco Aurélio não tem absolutamente nenhum motivo para defender o Bolsonaro. Mas vamos imaginar o seguinte quadro, baseado nessa sua argumentação que eu compartilho. Imagina se partisse do Bolsonaro, isoladamente, proibir o carnaval, com a Globo querendo transmitir. Imagina como é que ficaria ele com a Globo. E não é só com a Globo, né? Tem muitos interesses, né? Muitos interesses, né? Então, é fogo. O que a gente tem que... eu me entristeço quando, assim, mediante uma situação como essa, o pensamento econômico prevalece sobre o pensamento humanitário. Absurdo, né? Quer dizer, vamos primeiro preservar a economia e depois a gente vê como é que fica. Né? Então, mas, o Marco Aurélio, se for realmente assim, com tantos gringos que entraram no Brasil no carnaval, a gente já era para estar no pico agora. Mas veja, e os casos não notificados? As subnotificações? Sim. Quer dizer, até porque, quando a gente fala, deixa eu pegar o número aqui, quer ver? Quando a gente fala assim, o Brasil contabiliza 1.328 mortes. São números imprecisos. Totalmente imprecisos, porque, veja, para você ter uma precisão dos números, o que você precisaria? Que 100% da população fizesse o teste. Sim. Se 100% da população fizesse o teste, no Brasil tem tantos infectados. E todos os óbitos que acontecessem, aqueles que têm característica de coronavírus, que todos os óbitos passassem
quando o teste também é para saber se os óbitos foram motivados pelo coronavírus. Então existe uma subnotificação. Não trabalhamos com os números oficiais, porque é o que temos, mas que existe a subnotificação, isso é evidente. E nem sei se teria como ser diferente, porque não tem condições de fazer o teste em todos. E mais, né? E mais. Vamos supor que eu faça o teste hoje, e aí deu um teste negativo. Isso não significa que daqui a uma semana eu esteja negativo de novo. Não é, quer dizer? Sim. Então, para você ter um número preciso, é muito, muito difícil. Mas o povo continua sendo sacrificado porque as pessoas de baixa renda continuam afuniladas em casas pequenas, sem condições, o alimento acaba, a pessoa em casa consome mais, e aí não tem dinheiro para comprar. Quem está numa boa, com o cartão de crédito bombando, numa casa confortável, vira férias, mas para quem não está, vira um suplício. Isso você tem total razão. Eu vi uma reportagem de uma menina aqui da favela do Rio de Janeiro, né? E, de fato, o sofrimento é imenso, porque, veja, como é que você fala? Pessoal, fica em casa. Bom, primeiro, a casa tem salubridade, ou seja, a casa tem condições de permanecer o número de pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E as palafitas, e as palafitas de Santos, de Guarujá, de São Vicente, Exatamente. do Amazonas, como é que vai fazer? O pessoal vai comprar álcool gel ou vai comprar comida? Não, e a própria higiene, né? Quando você fala, lave as mãos sempre, mas tem lugar que não tem nem água, meu filho. Né? Quer dizer, na verdade, o coronavírus também está trazendo à tona a grande desigualdade social que o Brasil tem. Né? Ele acaba mostrando uma desigualdade social que até então estava muito invisível, né? Tá todo mundo, as coisas estão indo e tal. Agora deixou de ser invisível. Os próprios moradores de rua, que era uma realidade até então muito invisível, não pouco alertada, hoje é pauta na cidade de São Paulo. Então, o coronavírus está trazendo essa realidade. Ele não provocou essa desigualdade social, ele mostrou essa desigualdade social, né? Bom, você que foi prefeito e muito bem avaliado em Jacareí, ontem nós recebemos aqui o comunicado do prefeito Isaías, a sua cidade, dizendo que eles têm, logicamente, o cadastro das pessoas onde há o maior número de pessoas carentes e que a prefeitura determinou que fosse entregue cestas básicas para que as pessoas pudessem se manter durante esse período que a prefeitura está dando a sua contribuição. Você vê isso como algo positivo? Eu vejo isso como algo necessário, tem que ser feito mesmo, né? Porque o Estado, quando eu falo Estado, é o poder, né? O poder político, né? Ele tem a obrigação de interferir nas relações sociais para você poder dar uma qualidade de vida para as pessoas, né? Então, quando você pega aí, por exemplo, as pessoas que estão em vulnerabilidade, é dever do poder público dar uma atenção maior a elas. Eu, quando fui secretário de habitação na cidade de São José dos Campos, né, a nossa atenção era muito grande às áreas de risco. Né? Eu lembro que a gente tinha uma preocupação muito grande, sobretudo quando tinha previsão de chuvas fortes, com o pessoal da área de risco, até retirando-as dos lugares para que, se acontecesse algum desastre, elas não fossem vitimadas, né? Então, esse é um dever do poder público que não pode se omitir nesse momento. Bom, você foi deputado estadual, também foi muito bem, e eu queria que você avaliasse aí o governo Dória, como ex-deputado que você foi. Olha, o Dória, eu acho que, assim, ele está, nesse momento de muita dificuldade do povo, ele está conseguindo impor uma imagem que, na minha opinião, não corresponde muito à realidade do governo do Estado. Então, vou citar alguns dados. Você vai falar, mas ele está fazendo um hospital de campanha em São Paulo e tal. Isso é positivo? É claro que é. Mas eu pergunto, e os hospitais regionais que estavam previstos, sobretudo aí em algumas regiões importantes do Estado de São Paulo? Esses hospitais não saíram do papel. Isso é um ponto. Outro ponto. Quando eu fui deputado estadual,
nós lutamos muito para aprovar a criação da região metropolitana do Vale do Paraíba. Essa luta foi iniciada pelo então deputado estadual Carlinhos Almeida, junto com o então deputado Padre Afonso Lobato. Esses deputados, eles lutaram muito, por muito tempo, e eu tive a alegria de, no nosso mandato, aprovar a criação da região metropolitana. Bom, a região metropolitana do Vale do Paraíba foi criada. Agora, a pergunta é a seguinte: qual é a autonomia que a região metropolitana tem? Então, o que acontece? O governo do Estado, ele não consegue fazer com que ele possa partilhar o poder que tem com as regiões metropolitanas. Vamos pegar agora o caso concreto do coronavírus. O que é mais fácil ou menos difícil? O governo do Estado implementar uma política de combate ao coronavírus no Estado de São Paulo, ou ele, através das regiões metropolitanas, fazer as ações necessárias a cada região. Até porque a região do Vale do Paraíba é muito diferente de outras regiões do Estado de São Paulo. Você não dá para tratar o litoral norte de um modo e tratar o noroeste do Estado de São Paulo de outro modo, do mesmo modo, né? Então, essa falta de partilha do poder, essa não valorização das regiões metropolitanas, para mim, é um grande erro dos governos que já vem lá do Geraldo Alckmin e agora continua no governo Dória. Ou seja, um poder centralizado, um poder que não consegue chegar em todos os lugares do Estado de São Paulo, de tal forma que possa atuar cirurgicamente e com uma eficiência maior. Então eu tenho assim uma crítica muito grande ao governo Dória, mas que já vem de antes, porque não consegue entender que o Estado de São Paulo é muito rico na sua diversidade e não pode ser administrado de uma maneira como se fosse tudo igual. Bom, o Alckmin, ele apadrinhou o Dória, e o Dória depois, quando subiu como governador, a primeira coisa que fez foi criticar o Alckmin. O Dória, ele pegou a carona, estava empatado com o França, entrou na carretinha Bolsonaro e se elegeu, e agora é contra o Bolsonaro. E agora o Alckmin está se aproximando do Lula, está se aproximando do teu partido. E agora? Dá para confiar, Marco Aurélio? Não, mas tem mais uma narrativa que você esqueceu aí. O Dória, quando foi eleito prefeito de São Paulo, prometeu. Ele foi eleito com a promessa, lembra? Pôs no papel. Ficar os 4 anos. Só que tem uma coisa, viu, Marco Aurélio, aproveitando aí, mas ele pelo menos tem uma coerência, viu? Porque ele diz, ele tem uma coerência, que quando ele foi questionado sobre ter colocado no papel que ficaria e não ficou, ele disse que casamento também é assim, que o cara papel e depois separa. Foi o que ele fez, né? Separou também. Você sabe que quando isso acontece, na verdade, traz um prejuízo para toda a classe política, né? Verdade. Porque a população, ele não olha a pessoa do Dória, o partido do PSDB, ele olha a classe política. Fala que é político, né? Exatamente. Então eu acho que isso contribui para o empobrecimento da confiabilidade do povo na classe política, o que é muito ruim, né? É muito ruim. As pessoas, a classe política está num desgaste muito grande e não existe espaço vazio. Quando a classe política perde seu espaço, outros ocupam, né? Seja uma rede de televisão, seja um grande foco do empresariado, seja um poder militar, ou seja, espaço vazio não existe. Então, o tipo de declaração que ele deu, esse tipo de ação que ele fez, isso traz o empobrecimento da credibilidade da classe política. Eu acho que todas as pessoas que entram na política têm que lutar para que essa credibilidade aumente, para que a coerência continue existindo, para que as pessoas confiem. E se nós políticos errarmos, pedir desculpa, né? E nós não somos donos da verdade, nós temos totais condições de assumir erros e falhas. Agora não dá para você ir na base da enganação. Isso daí descredencia a política, o que não é bom. Bom, eu vou fazer uma comparação que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver. Aqui em São José dos Campos, sempre que se fala em Emanuel Fernandes, o pessoal suspira, que saudade do Emanuel.
Agora, eu tô sabendo que lá em Jacareí, ai, o Isaías odeia quando eu falo isso. Sempre que falo em Marco Aurélio, o pessoal, ai, que saudade do Marco Aurélio. Por que isso, hein, Marco Aurélio? Pedro, eu quero agradecer o que você está falando, né? Porque a gente fica muito contente quando escuta que o nosso governo ele foi aprovado, né? Quando terminamos o 8º ano, ou seja, o 2º mandato do nosso governo, eu lembro que o jornal O Vale, eu não sei se na época chamava Vale Paraibano, mas é o jornal O Vale, fez uma pesquisa e nos deu aí uma aprovação alta do governo, né? Agora, eu gosto sempre de dizer o seguinte, nós vivemos num sistema presidencialista, e no sistema presidencialista, quem está lá no topo, ele serve tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, se toda a equipe estiver ruim, é o quem está lá em cima que leva. Se toda a equipe estiver boa, quem está em cima lá é que também colhe os louros. Então, eu vejo que a nossa gestão, ela foi uma gestão bem sucedida, mas não é porque eu sou o nosso bambambam ultra, mas houve uma equipe muito comprometida, e quando eu falo equipe comprometida, eu cito desde o secretário até o último servidor público, né? Porque se você não tiver também a cooperação dos servidores públicos concursados, você não consegue também fazer uma boa gestão. E a gente conseguiu, a gente teve um momento em que os funcionários concursados, né, os comissionados, eles realmente fizeram um trabalho que fez Jacareí crescer muito. Só para você ter uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, dia 1º de janeiro de 2001, eu fui, um dos meus primeiros atos foi na porta da então Secretaria de Serviços Municipais e pedi para eles retornarem ao trabalho, porque eles estavam em greve, e a greve era motivada por não pagamento de salário, nem cesta básica, nem 13º. E eu fui na porta da Secretaria de Serviços Municipais e pedi para eles voltarem, dizendo, olha, não tem dinheiro para pagar vocês hoje. Peço para que vocês voltem ao trabalho e confiem em nós, porque a gente vai buscar um modo de pagar o salário de vocês. E na semana seguinte, eu consegui um empréstimo no Banco do Brasil e fiz o pagamento. Mas todos eles voltaram ao trabalho. Todos eles se dedicaram ao trabalho, mesmo sem ter recebido o salário de dezembro, 13º e a cesta básica. Quer dizer, quando você tem uma equipe de funcionários efetivos, de funcionários comissionados, todos voltados para um foco de atuar da melhor maneira possível para a cidade, aí você tem um resultado extremamente positivo. Então, eu só tenho que agradecer a toda a equipe pelo resultado que a gente conseguiu nesses 8 anos da cidade de Jacareí, quando eu governei a cidade. Ô, Marco Aurélio, eu tenho perguntado isso, perguntei para o Isaías, perguntei para o presidente do PSDB em São José, o Anderson Farias, perguntei para a Renata Paiva, que é pré-candidata em São José, perguntei para o Aguiliberto Chagas também, pré-candidato. Estou te perguntando também, como é que você vê essa orientação do ministro da Saúde para que a gente não tenha eleição esse ano? Bom, antes de eu dar a minha opinião sobre isso, eu queria fazer um comentário no seguinte sentido. Uma das coisas que eu fico muito triste na política é quando, ao acontecer uma desgraça, um problema sério, um ato grave, né, tem pessoas que, ao invés de olhar essa realidade e se perguntar o que eu posso fazer diante dessa situação, qual é a minha missão nesse momento, aqui sou chamado a fazer nesse difícil momento que nós estamos passando. Essas deveriam ser as perguntas de todas as pessoas diante de um caos. Infelizmente, existem pessoas que, ao olhar uma desgraça alheia, ao olhar uma catástrofe, ao olhar uma situação difícil, ele olha aquela situação e pergunta: como tirar vantagem desta situação? Como tirar vantagem deste momento? Isso é uma coisa que me entristece bastante, né? Então, essa discussão de ter ou não ter eleições esse ano, gostaria que fosse feito sob o viés número 1, da primeira modalidade que eu falei, ou seja, o que é que nós podemos fazer para melhorar a situação do povo? E não no segundo viés, que algumas pessoas pensam, como é que eu tiro proveito disso? Como é que eu posso me aproveitar dessa situação? É uma chance que eu tenho de prorrogar meu mandato. É uma chance que eu tenho de ganhar 2 anos sem passar pelas urnas. Então tem gente
que vê oportunidade na desgraça alheia. É uma pena. Então agora eu vou dar a minha opinião, feita essa consideração. Eu acredito que teremos eleições e elas não acontecerão no primeiro domingo de outubro. Eu acredito que elas acontecerão em dezembro. Essa é a minha opinião. Por quê? Eu acho que em outubro ainda não terá tido tempo, sobretudo de quem está sendo candidato pela primeira vez, de fazer campanha, e não haverá ainda uma grande segurança nas aglomerações. Já em dezembro, que eu acredito que a situação estará bem melhor do que agora, nós poderemos fazer uma eleição com muita tranquilidade e preservando o calendário eleitoral. Essa é a minha opinião. Há quem pense que essa seja a oportunidade de se iniciar uma reforma política, alinhando as eleições para que o país gaste menos em eleições que ficam caras a cada 2 anos. Inclusive, o prefeito de Jacareí, ele usou o seguinte argumento, que deveria ser estendido sim um mandato sem direito à reeleição, né? Mas por que isso? Porque a partir dali, logicamente adequando para 5 anos cada mandato, e dizendo o seguinte, que é muito mais fácil trabalhar alinhado, porque você trabalha com o mesmo governo do Estado durante todo o seu mandato, não corre o risco de, tá o governo, você está alinhado, aí os outros 2 anos muda o governo, você não está alinhado. Ele acha que pode haver uma divergência política se continuar do jeito que está. Ele acha que alinhando, todo mundo ganha. Você, logicamente, não concorda com isso, né? Então, fazer uma discussão dessa, no momento onde a pauta é coronavírus, a pauta é a falta de leito hospitalar, onde a pauta é a mortalidade crescendo, sobretudo nas faixas mais vulneráveis, eu acho que é um debate correto em hora errada. Eu acho que agora não é o momento para isso. Eu, particularmente, penso o seguinte, se amanhã ou depois o debate culminar de que é mais vantajoso você ter eleições unificadas, então, para uma questão de honestidade, nós deveríamos fazer uma reforma política que ela valesse a partir de uma próxima eleição. Então, vamos supor, por exemplo, que na próxima eleição o mandato, seja do presidente, seja de governador, vai ser de 6 anos ou 5 anos. Ou, na próxima eleição, o mandato do prefeito e vereador vai ser de 5 anos ou 6 anos. Mas isso sabendo o quê? Que o povo vai para a urna, sabendo que vai eleger um governante ou um representante para 5 ou 6 anos. Ou seja, é mudança lá para frente, de tal modo que quem vai para a urna saiba o que está votando. E inclusive, agora, né, o Marco Aurélio, que quem está disputando também saiba, para não se mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, né? Que as pessoas, que isso seja pré-estabelecido para que quem vai disputar a próxima eleição já saiba disso. Exatamente. Então, vamos supor que a gente culmine que o ideal é realmente fazer a unificação. Tá bom, então vamos unificar em 2024, 2026. Né? Então você já está sabendo que lá vai acontecer isso e aí você muda um calendário eleitoral. Né? Mas não agora. Não agora. Isso não é assunto para agora. Nisso cheira querer tirar vantagem de uma situação catastrófica que o povo está passando. Marco Aurélio, é sempre um prazer falar contigo. Eu espero que a gente, depois de tanto desencontro do seu contato, eu espero que agora a gente consiga se falar com mais frequência e que assim que isso passar, tomara que passe logo, você possa vir novamente no estúdio falar conosco e logicamente, a gente sempre aprende muito falando contigo. Muito obrigado pela participação. E se tiver algum recado a mais que você queira passar para quem está confinado em casa, porque é o seguinte, quem não está saindo está em casa escutando a gente, consequentemente, muita gente que gosta de te ouvir, gostaria que você mandasse um recado. Olha, eu primeiro quero agradecer o espaço, né? Muito obrigado mesmo, obrigado pela lembrança. Eu acho que agora nossos contatos ficaram mais fáceis, porque você tem até o telefone da minha esposa agora também, né? Agora você não foge mais. Agora não tem jeito, agora está em casa mesmo, não tem jeito, né? Então quero agradecer, fico à disposição, né? E pedir para as pessoas nesse momento ter muita paciência, né? Eu acredito que
Você sabe que eu participei de uma palestra o ano passado com o Jorge Micli, que é uma pessoa que veio dar uma palestra até em São José dos Campos, e naquela época, um ano passado, exatamente um ano atrás, evidentemente não tinha nenhuma crise de coronavírus, não tinha nada disso, né? A economia estava assim, acelerada, a tecnologia acelerada, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, nós temos que tomar um pouco de cuidado com toda essa tecnologia que está avançando, porque a gente não está respeitando os limites humanos, não está respeitando os limites da natureza. Isso é muito perigoso. É você começar a devastar o planeta, a mãe terra, né, a nossa casa comum, de uma maneira muito rápida. Isso pode trazer consequências lá na frente. Então, seria momento da gente começar a pensar se não deve a gente desacelerar um pouco. Bem, um ano se passou, bem ou mal, a verdade é que está todo mundo desacelerado. Que a gente possa aproveitar esse momento para desacelerar, né? O correr muito, o fazer muito, o avançar muito, o explorar muito, foi uma coisa que foi colocada muito forte na nossa cabeça. Talvez esse coronavírus possa trazer para a gente, olha, meu amigo, tudo bem que a gente cresça, que desenvolva, mas, antes de tudo, preserve a vida, preserve a natureza, preserve a casa comum, para que a gente não tenha mais essas enchentes, essas tempestades, nem vírus, que a gente possa cuidar mais de nós. Quem sabe esse coronavírus possa trazer para a gente uma grande lição, né, que é a humanidade, as relações humanas são muito mais válidas do que uma bolsa de valores, do que um crescimento de PIB. Quem sabe seja essa a grande lição que a gente tire. Eu espero que a gente possa fazer desse momento de quarentena um momento de reflexão e revisão dos nossos valores interiores. Um grande abraço, feliz Páscoa para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Bacana, Marco Aurélio, olha, eu sou da época em que negócio da China era um grande negócio, viu? Boa lembrança, viu? Um grande abraço, Marco Aurélio. Grande abraço, muito Tá obrigado. bom, tá. Ah, amanhã é o Carlinhos de Almeida aqui, viu? Opa, que bom. No Um nosso abraço pra ele, bate-papo. viu? Ontem nós Bacana. falamos também com a pré-candidata Renata Paiva. Todo dia, gente importante falando conosco aqui, assim como você hoje. Obrigado. Poxa, muito obrigado. Um abraço, viu?